Bom dia, vamos começar a coletiva com o técnico Gerson. A primeira pergunta, Fernando Rascado, Diário Popular. Com o Júnior Pirambu disponível, tu já pensa em utilizar ele como titular contra o Botafogo? E o que tu pode falar dessa contratação, já que ele teve os melhores números da carreira trabalhando contigo no Brusque? Bom dia. Na verdade, o Pirambu era um atleta que a gente estava procurando no mercado, né? A gente estava colocando, principalmente nas coletivas, sobre essa situação. É uma carência que a gente visualizava, principalmente durante os jogos, esses 2 primeiros jogos que a gente teve, até durante o Gauchão. E ele é um atleta de referência, né? Presença diária. O fato dele ter os números positivos, com certeza isso foi muito forte para a vinda dele, né? É um atleta que a gente conhece, que trabalhamos junto. É um atleta que tem um comportamento no dia a dia muito bom, é um cara muito dedicado, um cara simples, humilde, um cara com fome ainda na carreira, tem 27 anos, então está procurando espaço ainda. E eu espero que ele nos ajude, como todos os outros atletas. A gente também tem no grupo ainda atletas que são atacantes, mas com uma característica diferente um pouquinho, que é Bruno Paulo, que é Joantos, que é o próprio Thiago, que está ainda no departamento médico. Então a gente necessitava e a gente conseguiu trazer. Realmente era um atleta que estava no mercado com proposta, mas graças a Deus a gente entrou em contato e esse fato dele ter trabalhado conosco em outro lugar, isso pesou muito para a vinda dele. E como eu falei, eu espero que ele nos ajude, como todos os atletas do grupo também nos ajude, e a gente possa ter um crescimento dentro da competição aí. Marcelo Preste, Rádio Universidade. Como encontrar o equilíbrio defensivo com peças novas chegando na equipe e se a parte que tens encontrado mais dificuldade para ajustar é a defesa? Esse equilíbrio, cara, o futebol ele sempre tem ajustes, né? Às vezes a gente fica muito maçante nas coletivas porque a gente às vezes fala quase a mesma coisa, né? Mas ajuste sempre vai ter. A nossa equipe, infelizmente, no último jogo sofremos 2 gols que não é o normal de se tomar, porque a gente coloca, né? Por exemplo, a gente vai jogar fora de casa, na Paraíba, contra um adversário bem organizado, né? Uma equipe que está vindo bem na temporada, uma equipe que empatou com o São Paulo. E a gente tem uma forma de jogar meio arriscada, que é saindo de trás com construção. É uma equipe que joga, a nossa equipe, pelo menos é o que a gente procura fazer, é jogar dentro de casa e fora da mesma forma. E então, às vezes, quando tu joga dessa forma, tu corre um pouco de risco. Mas os gols que a gente tomou, a gente visualizou, a gente mostrou para os atletas no vídeo, né, para fazer as correções também, tanto no vídeo como no campo. E os 2 gols que a gente tomou era um momento que a gente estava com mais gente dentro da área, mais organizado. Então, às vezes é falta de concentração, é falta de tomar a iniciativa numa situação, numa ação, marcar o adversário mais justo. Eu acho que a gente deu um pouquinho de espaço. Agora, no geral, cara, a gente trabalha todos os setores, não só o sistema defensivo. Eu sempre falo que o equilíbrio defensivo vem lá da frente. Então, vem da pressão dos 2 primeiros atletas que fazem o primeiro combate na frente. Então, às vezes, a história lá atrás é a mesma coisa a fase ofensiva. Quando a gente fala na construção lá de trás, é porque é para facilitar um pouco o pessoal da frente. Então, não é só um setor, né, que erra ou que precisa melhorar. Eu acho que é o conjunto. A gente procurou ajustar, como eu falei, essa semana, para tentar amanhã ter um equilíbrio forte contra um adversário muito forte. E eu tenho certeza absoluta que a gente vai melhorar já esses comportamentos, principalmente, essa concentração, para a gente fazer um jogo competitivo amanhã. Thales Machado, Rádio Brapel. No jogo contra o Campinense, vimos a dupla de laterais pelo lado esquerdo. Para o jogo de amanhã, por ser em casa, a tendência é que isso ser mantido ou voltar com a formação com o Paulo Vitor jogando pela extrema e sem 2 laterais, dando mais poder ofensivo à equipe? Não vou falar sobre essa situação, né? A gente não costuma falar antes do jogo. A gente pode sair com os 2 laterais também jogando em casa, como a gente já fez algumas vezes. Por exemplo, contra o Ipiranga a gente jogou assim, aqui no 1-1 na primeira fase, com o Ávila e o Gabriel. Amanhã a gente pode sair com o Rômulo e Gabriel também. A questão do Gabriel jogar na beirada não foi uma questão defensiva. O Gabriel é um jogador até mais ofensivo do que defensivo. Então é um jogador que também faz essa função. Então não foi um improviso, não foi para se defender. Muito pelo contrário. Tanto que ele chegou no primeiro lance do jogo, ele que teve a oportunidade, que ele pisou na área.
Agora para amanhã a gente estudou bem o adversário, claro que a gente joga em casa, a gente necessita da vitória, mas a gente tem que também ter sabedoria e organização, a gente não pode ter desespero também amanhã. Então a gente decidiu bem, eu acho que a gente fez uma estratégia de jogo, um plano de jogo, né? A gente estudou muito o adversário e eu tenho certeza que quem entrar, se for o Gabriel na frente, se for qualquer outro atleta, Paulo Vitor pela beirada, eu tenho certeza absoluta que vai dar o seu melhor e a gente vai fazer um grande jogo. Sidney Queixo, Rádio Tupanci. São 17 rodadas para o Brasil ingressar no G8. O time teve 5 pontos perdidos em 2 jogos. A partir de agora, com uma projeção de 26 pontos para se classificar, como você administra essa situação de não poder mais perder pontos dentro de casa? E a questão da vitória fora, que ainda não veio em seu comando, e o clube carrega 31 jogos sem vencer. Isso dá um ano. Te preocupa essa situação? Eu trabalho jogo a jogo. Sempre costumo falar, né, cara? O momento sempre quando tem um momento, às vezes fica mais fácil para indagar algumas situações, né? Então, a gente tem que ter sabedoria também, paciência, como eu falei, eu trabalho jogo a jogo. Nosso primeiro tempo contra o Campinense foi muito bom. A gente conseguiu manter o nosso ritmo, fazer o que a gente vem trabalhando. O segundo tempo foi muito abaixo, né? Claro que nos preocupou. Então eu não fico muito preocupado com essa situação de ter ganhado fora ou não. Uma porque, como eu falei, eu acho que a gente procura sempre jogar da mesma forma dentro e fora. Claro que teve alguns jogos no Gauchão que a gente foi muito limitado, muito desgastado, que aí a gente baixou bem a linha, né, para segurar até o resultado. Como a mesma pergunta que a gente não conseguiu ganhar fora, também a gente perdeu muito pouco fora nesse ano, né? Isso é importante também falar. Então é uma coisa que não me preocupa. É claro que a gente tem que pontuar, a pontuação é uma coisa, né, que a gente tem que fazer. Então cada jogo que passa a gente vai ficando para trás um pouquinho. Esse é um jogo importante porque é uma equipe que está lá na frente, tem 2 vitórias. Então uma vitória nos coloca próximo já. E o primeiro objetivo, claro, é a classificação e a gente vai lutar muito para isso. Como eu falei, a gente é muito forte dentro de casa, né? A gente empatou um jogo em casa na estreia sem o torcedor, porque eu tenho certeza absoluta que se nós tivéssemos a nossa presença do nosso torcedor, a gente teria tido muito mais força. E é o que a gente espera para amanhã, é manter essa forma. Da mesma forma que foi a pergunta que a gente não ganhou fora, também não perdemos em casa, né? A gente está invicto em casa, isso é muito importante. E é o que a gente espera continuar fazendo, é pontuar, principalmente dentro de casa, procurar as vitórias. E amanhã é a nossa ideia para o jogo, é o nosso objetivo, e eu tenho certeza que a gente vai muito forte em busca dessa vitória. César Porto, Rádio Conexão Chavante. Falando sobre vitórias em casa, como tu avalia a importância de somar os 3 pontos no Bento Freitas, já que a competição de turno único não tem a possibilidade de reabilitação em outro enfrentamento? Amanhã nós temos a presença do nosso torcedor, né? Eu sempre venho aqui na coletiva, eu dou a minha cara aí para chamar o torcedor, né? Que eu acho que é muito importante. Nosso torcedor é o nosso patrimônio. E eu sempre coloco, não é o Gerson que pede para ter vantagem, é o clube. O clube necessita do nosso torcedor, o Brasil necessita. E eu tenho certeza absoluta que amanhã o nosso torcedor vai estar presente no Bento Freitas, vai nos ajudar a empurrar. Esse é um pedido que eu faço. A gente está fazendo o nosso melhor, né? Eu sei que às vezes o torcedor fica chateado, tem as críticas da imprensa, faz parte, né? Igual o segundo tempo do jogo contra o Campinense, acho que a gente teve muito abaixo, então a gente também tem que saber assimilar as críticas. Mas eu tenho certeza absoluta que o nosso torcedor amanhã vai estar presente, ele é muito importante e ele se torna o 12º jogador. E como a gente falou, a gente é invicto aqui dentro ainda e é muito importante a gente buscar um resultado positivo, porque a gente tem que somar pontos também, porque a gente tem um objetivo que primeiramente é a classificação, então a gente precisa da vitória amanhã. Mas como eu falei, a gente tem que ter sabedoria, organização, não é de qualquer jeito também que a gente vai ganhar o jogo, a gente vai enfrentar uma equipe muito qualificada e competitiva também, que vem de 2 vitórias. A gente vai respeitar muito, mas a gente também sabe da nossa força e, como eu falei, a gente vai muito forte para o jogo de amanhã para ir em busca dessa primeira vitória. Para finalizar, a pergunta do Caldenei Gomes, da Rádio Pelotense. O Brasil fez apenas um gol em 2 jogos, e gol marcado de pênalti. Embora tenha produzido jogadas ofensivas, o que tem sido feito para haver mais efetividade na conclusão das jogadas de ataque? Cara, eu já falei isso aí uma vez, acho que foi contra o São Luís, de Juí, a gente errou muito gol naquele jogo. E, cara, a gente trabalha com muita convicção, a gente não muda muito o planejamento, tá? Então, primeiramente, a gente passa confiança para os nossos atletas.
A gente teve 2 chances claras para matar o jogo na Paraíba. Infelizmente a gente não matou, ainda mais jogando fora de casa. O que a gente fez nas outras semanas, a gente fez agora. A gente não mudou muita situação. A gente trabalha todas as situações. A gente não pode também, por exemplo, nós não estamos fazendo gol, vamos trabalhar só a finalização e esquecer do resto. Então a gente tem um microciclo, uma programação que a gente segue, um planejamento. Então a gente, como eu falei, com muita convicção. Então o que a gente fez essa semana foi o que a gente fez na outra, de repente, é claro, com um ajuste ou outro, mas a gente não mudou muita coisa. Eu acho que as oportunidades estão sendo criadas. A gente está procurando, de repente, um atleta com mais características de presença diária que a gente faltava, né? A gente está com muito atleta de mobilidade, mas sem presença diária. Agora, com a chegada do Pirambu, eu acredito que as coisas vão melhorar nesse setor, nessa situação, principalmente de último terço do campo. E, naturalmente, os gols vão sair, eu tenho certeza, e a gente vai fazer uma excelente campanha. Obrigado, professor. Valeu, obrigado.